Amados, a paz, o amor do Altíssimo. Amados, como que você vai entender a segunda morte? A segunda morte funciona assim. Quando você blasfema contra o Espírito Santo, amados, significa que você conheceu a verdade, né? Quando você conheceu a verdade e blasfemou e não aceitou e negou, você está blasfemando contra o Espírito Santo. Então você vai passar pelo castigo, né, da segunda morte. Porque a segunda morte quer dizer, a morte, você sabe que a morte é o plano que a gente está, né? Então a segunda morte é exatamente isso. Você viria novamente nesse plano, né, para passar de novo para a segunda morte. Só que você passa por um castigo, né? Você passa por um castigo. Por quê? Porque quando você nasce, você tem que nascer sem pecado. Você não pode nascer com pecado. Você está entendendo? Então, quando você nasce, você tem que ser restaurado. A criança, ela até os 7 anos, ela não tem pecado, né? A criança física, ela não tem pecado até os 7 anos. Né? Por isso que Jesus fala que vós sejais como criancinhas, que você tem que ser como criancinha. Por quê? Porque quando você atingir esse amor de ser como criancinha, puro, inocente, né? E você atingir, quer dizer que você está aí novamente amando como a criancinha. Você está pronto para o reino de Deus, né? Então, até os 7 anos, você está pronto para o reino de Deus, porque você passou pelo castigo, né? Então, você pode ver que essas pessoas, elas vêm prontas, né? Essas pessoas que nascem como crianças, elas vêm prontas. Só que o castigo é terrível, né? É o fogo e o ranger de dentes que fala, né? É o choro e ranger de dentes. Quer dizer, é um castigo terrível que você tem que passar, né? Para você enfrentar essa segunda, morte, né? Então, por que a pessoa passa? Porque ela blasfemou contra o Espírito Santo. Ela não aceitou o Espírito Santo. Se você aceitar o Espírito Santo, você não passa por essa segunda morte. Você está me entendendo agora? Porque o castigo, os outros pecados que você comete aqui, que você comete na carne, você paga na carne. Você tem como pagar. Você é perdoado porque você tem como pagar eles na carne, né? O que você produz na carne, você tem como pagar na carne. Você vai sofrer para pagar eles na carne, né? Então você tem como pagar eles na carne e receber o Espírito Santo, né? Você pode receber o Espírito Santo, porque você pecou aqui, cometeu vários pecados aí da imoralidade sexual. Você pecou aqui, mas você é perdoado na carne, né? Então, uma vez você pagando por ele aqui, é lógico, você plantou, você vai colher. Davi plantou, ele colheu, né? Tudo que você plantou aqui na carne, você vai colher. Então, não é bom que você plante, porque você vai ter que colher, né? Agora, uma vez você recebendo o Espírito Santo e você blasfemando, o que é blasfemando? Você continuar cometendo esses pecados porque você recebeu o Espírito Santo, né? Então, se você continuar a cometer pecado, mesmo tendo o Espírito Santo, quer dizer, você blasfemou contra o Espírito Santo. Então, você vai ter que passar pela segunda morte. Você negou Deus, você negou o amor de Deus. Então, você vai ter que passar pela segunda morte, pelo castigo, né? Então, esse castigo você vai passar por ele, né? Embora, agora nos finais do tempo, Deus vai dar o castigo da segunda morte. Mas a pessoa não vai viver essa segunda morte aqui nesse plano aqui, né? Eu acredito que aqui nesse plano aqui nosso que a gente está vivendo, né? Mas ela vai passar pelo castigo. Por isso que fala que vai passar pelo castigo da segunda morte, né? Então, quando você não ama, você está fazendo isso, né? Você não ama o irmão, por isso que fala lá no Éden que o sangue de Abel clama por justiça, né? Então é isso, amados, para você ter esse entendimento, né? Que o sangue de Abel clama por justiça, porque ele deu o sacrifício e o irmãozinho não, entendeu? Então quer dizer, o irmão não amou, né? Então é isso, amados, quando você entende que essa segunda morte é necessária, né? Porque Deus, ele não pode ter uma criatura impura do lado dele, não tem como ele ter, né? E para você adentrar esse reino de Deus, você tem que estar puro, você tem que estar limpo. Então você pode conseguir isso aqui com o Espírito Santo, né? Você pode não precisar passar por esse castigo da segunda morte. Você pode se tornar uma pessoa pura, limpa aqui, né? E como muitos vão fazer, vai se tornar, por quê? Porque essas pessoas vão aceitar, porque elas não vão querer passar pelo castigo da segunda morte,
porque elas vão sofrer aqui ainda em vida e ter esse entendimento de que o castigo da segunda morte é pior, né? Então elas não vão querer blasfemar contra o Espírito Santo. O entendimento é esse, amados, porque você sofre aí na carne justamente para você não blasfemar contra o Espírito Santo. Porque mesmo você sofrendo na carne, né, aguentando o sofrimento aí na carne, se você resolver blasfemar contra o Espírito Santo, você está escolhendo esse castigo da segunda morte. Entendeu? Então você sofrendo na carne aí, mas você aceitar o Espírito Santo, quer dizer, você não mais cometer nenhum pecado, né? Você não mais pecar porque você aceitou o Espírito Santo, né? Que aceitar o Espírito Santo é isso, amados. É você não ocorrer mais pecado, né? Porque o Espírito Santo dentro de você, ele vai te anunciar o que é pecado e o que não é pecado, né? Ele vai te corrigir, ele vai te regenerar, ele vai te lapidar. Jesus, ele vai te lapidar inteiro, porque ele venceu a morte, entendeu? Isso que você está fazendo aí, ele já fez, ele venceu a morte, né? Ele venceu essa morte aqui. Por isso que ele veio aqui na Terra, né? Quando fala venceu a morte, as pessoas estão achando que é lá fora, que é lá no plano espiritual. Não é, lá é vida, amados. A morte é aqui. Então ele venceu. O que você passa lá, que segundo fala que passa lá, é o castigo, né? Esse fogo, ranger de dentes, é o castigo que você está passando. Então é isso. Quando você está no Espírito, você está em vida, né? Então, para você ter o entendimento, é isso. Agora, quando você passa por esse castigo, você vem renovado, você vem uma criatura limpa, pura, né? Porque você passa pelo castigo. Então, você vê uma criatura limpa, pura. Só que aí, você vai cair de novo nesse sofrimento, né? É aonde o Pai agora, ele, nos finais dos tempos, ele já está agraciando a criatura para terminar esse sofrimento, né? Então, esse sofrimento vai ter fim agora. Por isso que fala os finais dos tempos, né? É onde a gente sabe que vai ter fim esse sofrimento, né? Então, esse ciclo aí vai parar. A partir do momento que a criatura agora sabendo e ela parando com esse sacrifício, né, que é oferecido aos templos, quando ela comete o pecado, ela está oferecendo um sacrifício aos templos, ela vai parar de oferecer esse sacrifício ao templo, né? Então ela vai parar, então automaticamente vai ser contado a partir do momento que não for mais oferecido sacrifício ao templo. Olha como que Deus é perfeito. Deus sabe o sacrifício quando chega no templo. Então, o templo é esse, sacrifício. O templo é onde está o seu espírito, né? Porque quando você peca, amados, o seu espírito sabe que você está pecando, né? É o seu espírito que vai avisar, né? A sua consciência aí, ela sabe. A sua consciência é diretamente ligada a Deus, entendeu? Então, quando você vai pecar, a sua consciência toca aí em você, né? Aí, quando você, mesmo assim, você peca, você está pecando, mas esse pecado que você está pecando ainda está na carne, entendeu? Por quê? Porque você ainda não tinha o entendimento da verdade, né? E agora você tem o entendimento da verdade, é diferente. Quando você tem o entendimento da verdade, aí você vai ser, o que fala lá, você vai ser julgado porque você tem o entendimento da verdade. Então você vai ser julgado pela lei, né? Aqueles que não conheceram se perderam sem conhecer. O que é que se perderam sem conhecer? Eles voltaram para a estaca zero, porque eles não conheciam. Eles se perderam sem conhecer. Agora, quem já conhece e blasfemar contra o Espírito Santo vai passar pelo castigo, né? Então você pode ter certeza que o castigo da segunda morte você vai ter que passar. Por quê? Porque você está blasfemando contra o Espírito Santo. O que é blasfemar? Blasfemar é que você já conhece a verdade e mesmo assim você está negando, né? Então você tem o entendimento da verdade, mas está negando. Então é isso. É blasfemar contra o Espírito Santo, é isso. Então quando você não peca mais, você não está blasfemando contra o Espírito Santo, entendeu? Por isso que fala que todo pecado tem perdão ao homem, né? Mas o pecado contra o Espírito Santo não. Por quê? Porque você está blasfemando. Então você vai ter que ser castigado, entendeu? Então você vai ter que passar pelo castigo da segunda morte. Então é isso. Então esse castigo da segunda morte é isso, que você é restaurado, né? Para você voltar como criancinha. Você vai ter que passar pelo castigo, né? Para você aprender no castigo a amar o seu irmãozinho, né? Que naturalmente você já ama o seu irmãozinho em espírito, né? Mas
Quando você está em espírito com Deus. Então você vai ter que passar por esse sofrimento para você amar o seu irmãozinho. Entendeu? Então é assim que funciona o plano. Então quando você ama o seu irmãozinho, você já não peca mais, né? Você já não peca mais. Então por isso que fala, amados, o que acontece? Quando você tem esse entendimento e você já não pratica mais o pecado, aí você já está livre, você já está vivendo em espírito com Deus, você já está se ligando em espírito com Deus, então você já não vai passar mais por castigo da segunda morte, né? Você daí você já vai direto para a glória com Deus, né? Você não vai mais passar. Agora, aqueles que souberam essa verdade, negaram e continuam cometendo erros aí, contrário à vontade do Pai. Aí, amados, qualquer pecado que você está cometendo, né? Quando se fala blasfêmia contra o Espírito Santo, não é você xingar. Às vezes as pessoas entendem errado. Xingou o nome de Deus, está blasfemando contra Deus, né? Porque tinha todo um entendimento errado sobre isso, né? A blasfêmia contra o Espírito Santo é quando você entende essa verdade e blasfema, entendeu? Porque o Espírito Santo é o quê? Quem que é o Espírito Santo? É a verdade, é a vida, é a verdade. Então, esse espírito de amor e verdade que entra em você, ele é o Espírito Santo. Então, quando você entende, você já está tendo a verdade em você. Então, aí uma vez você blasfemando, você vai estar passando por esse castigo da segunda morte, porque você blasfemou, você negou a Deus. Aonde Jesus fala: quem me negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai. Quando ele fala isso, ele está querendo dizer o quê? Que você está negando o Espírito, né? Então, diante do Pai você é negado também. Então, é dessa forma que acontece. Então, quando uma vez você tendo o Espírito Santo e você cometer qualquer pecado que você cometer que é contra o Espírito Santo, você está cometendo um pecado, então você está cometendo contra o Espírito Santo, porque você tem ele, entendeu? Então não é xingar o Espírito Santo, Deus, não tem nada a ver com isso. O pecado é na prática, amados, né? O pecado é quando você pratica aí, quando você adultera contra o Espírito Santo, você olhar para uma mulher e desejá-la em pensamento, você já está adulterando contra o Espírito Santo. Quer dizer, ali você já está tendo um sinal vermelho, né? Mas você adulterou, mas você ainda não cometeu o pecado de blasfêmia, né? Você não blasfemou, né? Você adulterou, não blasfemou contra o Espírito Santo. Blasfemar é você ir lá e cometer o pecado contra o Espírito Santo. Então uma vez você ir lá e se restaurando, né? E não desejando, acabou, você já não está pecando mais, né? Então não é a blasfêmia contra o Espírito Santo. A blasfêmia é você negar, né? É você insistir em negar, né? Essas pessoas que insistem em negar o Espírito Santo, né? Em continuar pecando. Então ela está negando, né? Uma vez você continuando pecando, você está negando o Espírito Santo. Por quê? Porque ele não vai habitar mais em você por conta do seu pecado. Ele não habita quando você peca, né? Ele não habita. Quando você continua pecando, ele não habita, ele deixa de habitar em você. Porque o pecado é exatamente o que não deixa o Espírito Santo habitar em você. É o pecado. Porque ele é santo, como que ele vai habitar em você junto com o pecado? Não tem como. Você tem que tirar o pecado da sua mente para ele habitar, né? A partir do momento que você aniquilou o pecado, aí ele vai habitar na sua mente, né? Porque quando Jesus falou lavar o copo por dentro, não é por fora, né? Você lavar o copo por fora não adianta, você tem que lavar por dentro. Então quando você lava o copo por fora, significa o quê? Que você vai voltar a pecar, você vai continuar pecando, porque você não lavou o copo por dentro, né? Você para de pecar quando você lava o copo por dentro, né? A menos que você blasfeme contra o Espírito Santo. Se você voltar a pecar, aí é porque você está blasfemando contra o Espírito Santo. Está entendendo agora o raciocínio? Então, quando você lava o copo por dentro, aí você já está livre do pecado. Agora, quando você lavou por dentro e voltou para o pecado, aí você está blasfemando contra o Espírito Santo. Essa é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Não será perdoado aos homens, Jesus fala, nem nesse século, nem no outro. Por quê? Porque você tem que passar pela segunda morte. Entendeu? Por isso que ele fala no outro século. A questão é essa.
você vai ter que passar pela segunda morte. Entendeu? Porque você blasfemou contra o Espírito Santo. Você negou o Espírito Santo. Entendeu? Então você tem que passar pelo castigo da segunda morte. Né? E por isso Jesus sofria e chorou tanto, né? E falou a respeito daqueles escribas fariseus lá, e ele clamando ao Pai que eles não sabiam o que estava fazendo, né? Porque se eles estavam blasfemando contra o Espírito Santo, eles passariam pela segunda morte. Mas como eles não sabiam o que estava fazendo, provavelmente, né, eles não passariam eles tinham o direito ainda de serem perdoados, né? Por quê? Porque eles não sabiam o que estavam fazendo, né? Eles estavam cometendo aquele ato, mas sem saber o que eles estavam blasfemando contra o Espírito Santo. Então eles não estavam sabendo. Então o pecado contra o Espírito Santo é quando você sabe o que está fazendo, né? Quem não sabe vai se perder novamente, né? Vai se perder de novo, né? Vai continuar no sofrimento, continua na morte aí, na primeira morte ainda, né? Continua sofrendo. A pessoa que se perde novamente, quer dizer, ela continua sofrendo, ela continua colhendo e plantando sofrimento aí. Agora, quando ela blasfema pelo Espírito Santo, ela vai sofrer o castigo, que é aquele castigo que fala lá do gemer e ranger de dentes, né? Então é isso. Então, quando fala que é o castigo da segunda morte, então é isso. Então é isso para você ter um entendimento, amados. Por isso que Jesus sempre falava, né? Ele falava, morte física, o problema não é a morte física, o problema é a morte espiritual. Então você não tem que ter medo de quem pode tirar a sua morte, a sua carne, de quem pode te matar fisicamente. Por isso que Jesus explicou, para você não ter medo de quem. Então, quando você tem fé, você confia no que Jesus está falando, amados. Você tem que começar a confiar na palavra de Jesus, para você sair desse abismo aí. Você tem que confiar. Não adianta você falar, eu creio em Jesus, mas ele fala para você fazer uma coisa, você vai lá e não faz, porque você não confia. Então você não crê. Né? Não adianta você falar Senhor, Senhor, que ele vai te dizer que não te conhece. Entendeu? Porque o falar não prova nada de você. Você tem que crer, você tem que mostrar que você crê. Entendeu? Então quando você não tem medo de enfrentar a situação por Jesus, você está mostrando que você crê. Então, o crer é isso, amados. Porque essa carne aí, ele já falou para você, não tem, você não tem que ter medo de quem pode te tirar a carne. Porque ele só pode tirar a carne, ele não pode fazer nada no seu espírito. Né? Ele não pode fazer nada com o seu espírito. Quem pode fazer com o seu espírito é quem? É Deus. Então você tem que ter temor a quem? A Deus. Você não pode blasfemar contra o Espírito Santo. Você não pode pecar contra o Espírito Santo. É isso que Jesus está querendo dizer para você. Agora, com quem pode te tirar a sua carne, você não tem que se preocupar. Então é isso que ele está querendo dizer. Porque quando tira a sua carne, se você não conhece a verdade, você vai continuar na morte. Vai continuar morto. Porque você já está morto. Né? Então vai fazer diferença? Não, você continua morto. Você continua no plano de morte. Né? Agora, quando você conhece a verdade, blasfêmia contra o Espírito Santo, aí você passa pela segunda morte. Você vai ter que passar por um castigo, porque você blasfemou contra o Espírito de Deus. Você negou o Espírito de Deus. Entendeu? Então é isso. Agora, quando você simplesmente aí tirou sua carne e tal, por isso que Jesus falou que quando a pessoa vê aí cometer crimes, esses crimes aí físicos, você vai lá e já julga e condena a pessoa, não é para julgar, condenar, amados. Não tem nada a ver você condenar, porque essa morte aí da carne, ela não tem importância, entendeu? Para você ter entendimento, porque você já está morto, entendeu? Você vai continuar morto, entendeu? Você continua nesse plano de morte. Agora, a morte espiritual é a que tem importância. Então, não preocupa com quem mata a carne, preocupa com quem mata o espírito. É isso que Jesus está dizendo para você. Você tem que entender, para você entender o plano espiritual, você tem que entender que você tem que trocar aí o espírito pela carne, pela vida na carne. Que essa vida na carne não é vida, isso aqui é morte. Você tem que trocar as bolas aí, senão você não vai entender. Porque aqui você está morto. A vida é no espírito. Então, você está aqui para conquistar a vida no espírito. Então, toda essa caminhada que você está aqui é para conquistar a vida no espírito. Senão você vai voltar para a estaca zero, você vai voltar para o sofrimento. Entendeu?
Então você está aqui para sair do abismo. E cada vez que você voltar é mais sofrimento, né? Então é isso, amado. Então você está aqui para sair desse abismo, para você ter a vida eterna. Você está aqui buscando a vida eterna. Você tem que entender dessa maneira. Então o Pai agora, como ele amou, ele vai unir a criatura com ele agora, chegou os fins dos tempos, que você não vai ficar mais sofrendo aí, você vai passar por uma dor muito forte. Agora, quem está se negando ao Pai aí, que está achando que é espertinho, que está se negando aí que Deus é misericordioso, que ele não entende nada, né? Ele acha que Deus é misericordioso, mas ele é misericordioso mesmo, por isso que você vai sofrer. Então essas pessoas vão sofrer muito. Por quê? Porque elas precisam acordar, né? É que nem o pai está querendo acordar o filho, ele tá lá, não acorda de jeito nenhum, então ele vai ter que aumentar o grau aí para ele acordar. Então, por quê? Porque o pai te ama, amados. E ninguém vai ficar separado do amor de Deus. Entendeu? E o fim dos tempos chegou agora. Então, por isso que vai ter que ter esse sofrimento aí. Por isso que o pai está mandando, que falou que ele manda separação, não é? Tudo isso daí, porque já está sinalizando, amados, que é o fim dos tempos. É o fim do seu sofrimento. Você vai sofrer agora uma carga aí, mas você vai voltar para a comunhão com seu pai. Então é isso. Que a paz e o amor do Altíssimo esteja aí presente com você.